Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. São Paulo empata com Guarani, mas James Rodrigues pode pintar já na próxima rodada. Colombiano pediu para rescindir contrato, mas já voltou ao clube, tem treinador e pode atuar no São Paulo. Com muitas alterações em comparação aos últimos jogos, o São Paulo enfrentou o Guarani fora de casa por mais uma rodada do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Carpini teve Eric e Michel Araújo no time titular. No primeiro tempo, a equipe foi mandante, com muita posse de bola e também tendo oportunidades de conseguir abrir o marcador. Até que após pênalti sofrido por Pablo Maia, Caleri abriu o placar. O confronto continuou muito favorável para o tricolor paulista, que empilhou chances de marcar o segundo, mas desperdiçou. Nos minutos finais, após cobrança de escanteio e falha defensiva, sofreu um empate. No segundo tempo, com as entradas de Lucas Moura e Wellington Rato, que retornaram de contusão, a equipe continuou melhor. A equipe pressionou até o último minuto da partida com trocas do técnico, mas não conseguiu. O São Paulo confirmou neste domingo 25, pouco antes da partida contra o Guarani, que o meio-campista Luiz Gustavo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. O atleta já estava descartado para confronto. No dia anterior, o clube havia anunciado que o jogador seria desfalque da viagem para Campinas por dores no local. Luiz passou por um exame de ressonância magnética e teve sua lesão constatada. O período de ausência será entre 4 e 6 semanas de tratamento. De acordo com o regulamento do Paulistão, uma troca na lista pode acontecer caso o clube apresente um laudo médico que prove que o jogador inscrito não terá mais condições de jogar o torneio. Caso seja o caso de Luiz Gustavo, o jogador de 36 anos pode abrir vaga para o colombiano James Rodrigues. James pediu uma nova oportunidade e aguarda a classificação da equipe para as quartas de final para poder ser inscrito. Com Eric Ferreirinha, o São Paulo é agudo e ataca muito pelas beiradas. Jogadores que gostam do 1 contra 1 e do drible, algo tão escasso nas últimas temporadas. Devem ter bastante espaço em 2024, comentou um perfil. O Ferreira tá bem hoje, ligado no jogo, sendo uma válvula de escape. Mas ele precisa melhorar a sua finalização. Não é de hoje que perde chances claras e até um pouco fáceis. Pelo bem dele e do São Paulo, comentou outro. O DM do São Paulo é péssimo. Sério. Enfim, minha preocupação é o que temos de volantes seguros no elenco. Maia, Alisson, Bobadilla, Michel Araújo e Garotos, avaliou um terceiro. Gente precisa investigar se tem alguma coisa no clube que faz o atleta se machucar. Os caras nunca têm lesão. Chega no São Paulo e se machuca. Tem que investigar isso. Algum aparelho do clube, exercício errado, preparação errada. Não é normal, afirmou um torcedor. Thiago Carpini faz mudança de última hora no time titular do São Paulo. A informação foi dada pelo André Hernan, que revelou a mudança do treinador são paulino e um dos titulares absolutos será Banco. Neste domingo 25, o São Paulo entra em campo contra o Guarani, às 18 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas. A partida foi válida pela 10ª rodada do Paulistão. O tricolor ocupa a 3ª posição, um pouco pressionado. Afinal, o time vem de 3 partidas sem vitórias, após um início de temporada avassalador. Com a situação atual, o São Paulo, que anteriormente brigava pela melhor campanha geral, agora tem risco de não avançar na fase de mata-mata. O tricolor deve ter reforços para a partida, já que Thiago Carpini poderá ter o retorno de Igor Vinícius, Lucas e Wellington Rato, que estava afastados por conta de lesão. Além disso, houve novidades sobre a situação de Arboleda. O treinador também não poderá contar com sua zaga titular, já que ambos os jogadores estão suspensos. Dados os fatos, o time que entrará em campo será um pouco diferente do que a torcida está acostumada. Foi informado agora há pouco pelo jornalista André Hernan, que Thiago Carpini vai promover uma mudança de última hora para o jogo do São Paulo, mais precisamente no ataque tricolor. A informação foi trazida pelo jornalista no X, onde ele informou que Luciano não estará entre os titulares, mas sim entre os reservas. Segundo André, para o lugar do atacante o escolhido foi Michel Araújo. Luciano, que vinha debutando como titular absoluto, está longe de viver uma boa fase, o que explica a atitude tomada por Thiago Carpini, principalmente porque o São Paulo precisa vencer. O camisa 10 não está vivendo uma boa fase no tricolor, ele vem participando menos das jogadas, não aparecendo tanto. Diante desse fato, acabou indo para o banco de reservas. O São Paulo também sofre baixas na temporada por conta de lesões, uma delas é Rafinha, que lesionou um de seus tendões da perna esquerda. Com isso, o capitão está fora.
Em seu lugar, Caleri vem sendo a primeira opção para ostentar a faixa de capitão. Até então, o argentino vem sendo o favorito para assumir o posto. Além dele, Lucas também foi capitão do time. Ainda de olho na partida contra o Guarani, o São Paulo tem pendurados Wellington, o próprio Caleri, Galopo e Pablo Maia. Caso recebam o próximo cartão, estão de fora da próxima rodada. 18 milhões de reais. Casares recebe sim, e a assinatura com reserva de Caleri no São Paulo fica perto de desfecho. Clube do Morumbi está buscando um reserva para Jonathan Caleri. O começo de ano do São Paulo vem sendo bastante agitado. Isso porque, embora tenha terminado 2023 em alta, Dorival Júnior topou o convite da CBF e largou o SPFC para comandar a seleção brasileira. Com isso, Júlio Casares e sua cúpula precisaram buscar rapidamente uma alternativa no mercado e o nome escolhido foi o de Thiago Carpini. O ex-técnico do Juventude chegou como uma grande aposta. Apesar da pouca idade e da falta de experiência na elite do Brasileirão, Carpini chegou conseguindo dois feitos incríveis: quebrar o tabu na Neoquímica Arena e conquistar a Supercopa do Brasil. Até por isso, o torcedor rapidamente abraçou o jovem treinador e vem apoiando a equipe mesmo com os tropeços das últimas partidas. Já são 3 jogos seguidos sem vencer, algo que incomoda. Vale destacar que, por mais que esteja ameaçado em não se classificar à fase final do Paulistão, o tricolor vem precisando lidar com inúmeras lesões neste começo de temporada. Na lateral direita, por exemplo, as 3 peças do elenco estão fora. Não à toa, Carpini se viu obrigado a escalar Damian Bobadilla como lateral direito, algo que não funcionou como o torcedor imaginava. O paraguaio teve dificuldades contra Santos e Red Bull Bragantino. Até por isso, o alto índice de problemas na lateral do Clube da Fé fizeram a diretoria ficar ainda mais ligada nas posições carentes do elenco. No momento, as únicas funções que não contam com reserva são centroavante e lateral esquerdo. No caso da lateral, a saída de Caio Paulista deixou um buraco no setor e o Wellington vem sendo muito exigido. Já no comando de ataque, a diretoria até já encontrou um alvo no mercado, André Silva. Com toda a trajetória profissional no futebol português, André Silva está com 26 anos e vem tendo uma excelente temporada pelo Vitória de Guimarães. Em 22 jogos do Campeonato Português, ele anotou 10 gols. Inclusive foram 4 gols nas últimas 4 partidas, o que ressalta sua ótima fase. Desse modo, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, apesar do ótimo momento, o jogador já teria dito sim e aceitado a transferência. Para que a vontade do atleta seja feita, o tricolor ainda precisa entrar em acordo com a equipe portuguesa, visto que os valores divergem. Os portugueses querem 3,5 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais. Contudo, o SPFC tem a ideia de gastar apenas 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais pelo jogador. A tendência é que as negociações sigam nos próximos dias, mas a vontade do jogador pode acabar pesando na balança. Sombra, para Caleri? De La Torre surge no São Paulo e Casares bate o martelo. Atacante brilha com a camisa do Mirassol no Campeonato Paulista e foi especulado para reforçar o São Paulo. Nesta janela de transferência, o São Paulo contratou os volantes Luiz Gustavo e Damian Bobadilla, além dos atacantes Eric e Ferreirinha. Mas o clube paulista ainda quer mais reforços para o restante da temporada. Uma necessidade é ter uma alternativa para Jonathan Caleri. O atacante argentino tem contrato até o fim de 2026 com o tricolor paulista e é um dos principais nomes do atual elenco. Mas após as saídas de David e Alexandre Pato, o time São Paulino não tem um reserva no elenco. Com isso, o clube do Morumbi analisa o mercado em busca de um centroavante, mas vem encontrando dificuldades para encontrar esse jogador. A diretoria analisou o nome de Rafael Navarro, que pertence ao Palmeiras, mas não encaminhou a contratação. Já neste domingo 25 surgiu a especulação envolvendo o atacante De La Torre, destaque do Mirassol no Campeonato Paulista. Mas, como informou Jorge Nicola, o tricolor não tem nenhuma negociação em andamento com o atleta de 31 anos. Guilherme De La Torre rodou o futebol brasileiro por times como Internacional, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, entre outros. Ele está em sua segunda passagem no Mirassol e tem vínculo até o fim do ano. No Campeonato Paulista, o atacante de 31 anos fez 7 gols em 9 jogos. No sábado 24, o Mirassol perdeu para o Palmeiras por 3-1, na Arena Barueri, e o jogador não balançou as redes. Jorge Nicola informou que a diretoria São Paulina considera De La Torre um jogador interessante, mas não abriu negociações com o atleta.
O foco dos dirigentes é contratar André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. Na manhã deste domingo 25, mandei mensagem para uma pessoa importante do São Paulo para perguntar se existe alguma negociação, e a resposta foi a seguinte: é bom jogador, mas nunca sondamos. Não há negociação pelo menos por agora, disse o jornalista em seu canal no YouTube. O São Paulo também deseja contratar um zagueiro e um lateral esquerdo, já que perdeu Lucas Beraldo para o futebol europeu e Caio Paulista, que não vem agradando com a camisa do Palmeiras. Já Lucas Beraldo, por exemplo, vem tendo sucesso no PSG da França. A cria de Cotia já conquistou a confiança do treinador espanhol Luís Henrique. Vale lembrar que o jovem deixou o tricolor por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais na cotação atual. O clube do Morumbi tem até o dia 7 de março para reforçar a equipe para o primeiro semestre. Após esta data, a janela de transferência do futebol brasileiro reabre apenas em julho. Em 2024, o São Paulo disputa o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Após ganhar a Supercopa do Brasil, o time de Thiago Carpini mira mais conquistas ao longo do ano. Caio Paulista vive pesadelo no Palmeiras, e São Paulo já sabe de tudo. O lateral esquerdo foi um dos principais personagens na última janela de transferência. Na última janela de transferência, Caio Paulista protagonizou uma novela longa e polêmica. O jogador, que estava certo para ficar no São Paulo, foi para o Palmeiras, principal rival. A torcida do São Paulo iniciou uma guerra com Caio principalmente após a final da Supercopa do Brasil, onde o jogador não entrou em campo. Ficou no banco de reserva toda a decisão. O Palmeiras entrou em campo neste sábado 24, diante do Mirassol. Assim, Caio Paulista atuou cerca de 29 minutos e, durante esse tempo, o jogador foi criticado pelos torcedores. É claro, a torcida do São Paulo não perdoou, aproveita a má fase do jogador para fazer piadas. Em contrapartida, os palmeirenses querem até mesmo que o atleta já saia da equipe. Boa parte dos torcedores não aprovam o início de temporada de Caio Paulista com a camisa do Palmeiras. Alguém viu Caio Paulista em campo? Por que não colocou o Lázaro? Disse um torcedor. Dessa forma, o começo de Caio Paulista com a camisa do rival não está fácil, o jogador é reserva, mesmo com os problemas que o clube possui em relação a lesões. Abel Ferreira testou Caio Paulista como ponta-esquerda, posição que atuou pelo Fluminense. Sem sucesso, continua sendo escalado na lateral esquerda, justamente onde se destacou no São Paulo. Qual é o sentido de tirar o Veiga e colocar o Caio Paulista? Comentou um torcedor do Palmeiras. O atleta não caiu nas graças, uma história que deve contar com novos capítulos. Sem Caio Paulista, o São Paulo conta com Patrick e Wellington para a posição. Entretanto, o camisa 6 está negociando a renovação de contrato. As conversas não avançaram. Na temporada de 2024, Wellington já participou de 9 partidas, mas não possui participação direta em gols. O atual contrato é válido até dezembro de 2024. Em contrapartida, o tricolor paulista entra em campo neste domingo 25 contra o Guarani, pela 10ª rodada do Paulistão de 2024. O confronto ocorre às 18 horas, horário de Brasília, no estádio do Brinco de Ouro. O São Paulo é o atual 3 graus colocado do Grupo D, com 14 pontos conquistados. Com um jogo a menos, a equipe precisa conquistar a vitória diante do Guarani, no próximo domingo. E você, torcedor? O que você acha da situação de Caio Paulista? Deixe a sua opinião nos comentários.